Bom, gente, a gente vai fazer o nosso primeiro encontro dos artigos, né? Nosso clube de artigos de 2022, e a gente está testando esse ano uma modalidade um pouco diferente, né? Como ano passado nem todos os meses a gente conseguiu seguir com esse projeto que a gente acha que é muito importante para contribuir com a disseminação da análise do comportamento, a gente decidiu, nos meses que a gente conseguir, a gente fazer ao vivo, nos meses que a gente tiver um pouco mais cheias de coisa, a gente conseguir fazer esse clube do artigo, mesmo que seja gravado, né? Então, nesse mês de janeiro, a gente vai apresentar o nosso primeiro encontro do ano, de maneira gravada, então vai estar disponível aqui no YouTube para vocês. E a gente trouxe um assunto muitíssimo importante, que é inclusive é uma das campanhas que a gente iniciou esse ano lá no Aba Acessível, sobre boas práticas em aba, tá? Então, vamos ver um pouquinho do qual vai ser esse tema, e eu vou apresentar para vocês agora o nosso time aí do nosso Clube do Artigo. Então, acho que alguns de vocês já conhecem, mas a gente conta com a Dani Botelho, do Instituto Dani Botelho. A Dani, ela é BCBA, ela trabalha tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E eu, do Aba Acessível, e a Pri, do Aba Acessível, né? Nós três somos analistas do comportamento e a gente tem um combinado aí, na verdade, uma missão aí de disseminar boas práticas em análise de comportamento aplicada aqui no Brasil, né? E aí, uma das nossas ações em relação a isso é a gente fazer esse clube do artigo para conseguir atualizar vocês de temas importantes dentro da análise do comportamento, ou até a gente discutir questões que vocês às vezes trazem para a gente no Instagram, enfim. Então, a ideia aqui é que o espaço seja de vocês, então podem comentar, podem colocar dúvidas aí que a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? O nosso tema de hoje é um tema muitíssimo importante. A gente vai falar sobre a gente conseguir equilibrar, sobre a gente conseguir garantir os direitos das crianças, dos indivíduos que estão dentro da nossa intervenção, os direitos deles e o quanto que é importante também a gente garantir a necessidade, né, os nossos focos de intervenção. A gente tem visto aí um movimento bastante importante do quanto que é importante a gente garantir o assentimento, né, dentro dos nossos tratamentos, dentro da nossa intervenção em aba. E o nosso clube do artigo vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do assentimento, a importância do respeito com o indivíduo que a gente está ali e compaixão na hora do atendimento, na hora do planejamento da intervenção, certo? E o primeiro artigo que a gente vai trazer é um artigo muito importante, ele é um artigo que não é tão novo assim, ele é de 1990, mas ele traz já discussões bastante importantes quando a gente fala de assentimento e quando a gente fala dos direitos da pessoa com deficiência dentro do tratamento, certo? Traduzindo aqui o título do artigo, o artigo se chama Equilibrando o Direito à Habilitação. Aqui entendo a habilitação como tratamento, tá? Como se fosse uma reabilitação, que eu não achei a melhor tradução, não achei também que tratamento seria a melhor tradução e vocês vão ver mais para frente. Então, equilibrando o direito à habilitação com o direito à liberdade pessoal, os direitos das pessoas com atraso no desenvolvimento de comer muito donuts ou de tirar uma soneca. Então, a gente vai discutir um pouquinho nesse artigo de 1990, que foi publicado no JABA, um pouquinho sobre essas questões em relação ao quanto que a gente tem que garantir os direitos e a liberdade pessoal dentro dos nossos atendimentos, tá? Ele é um artigo um pouco diferente, vocês vão ver, não vai ter pesquisa de dados, de gráficos, mas eu acho que a gente já consegue abrir aqui uma discussão importante, tá? Então, na introdução, o artigo traz que na busca de uma habilitação eficiente, ou seja, na busca de um tratamento eficiente, os prestadores de serviço muitas vezes exercem muito controle sobre a vida dos nossos pacientes, né? Então a gente acaba controlando tantas coisas que a gente exerce muito controle em vários âmbitos da vida de cada um deles, né? Muitas vezes os prestadores de serviços ou os terapeutas, enfim, escolhem objetivos de reabilitação do paciente, escolhem onde vai ser o trabalho, como que vai ser a carga horária diária, a gente escolhe que tipo de horário, então, vai ser folga, depois você TO, vai ser aba, enfim, e sem necessariamente levar em consideração a necessidade ou até mesmo o quanto que a criança consegue ou dá conta, e muitas vezes regulando o acesso a atividades preferidas, o famoso, ele não pode acessar para não ficar saciado, certo?
Isso, então, muitas vezes acontece dentro das práticas, dentro das intervenções em ABA, tá? Esse estudo, pensando um pouco nessas questões, né, do quanto que é o analista do comportamento ou é o prestador de serviço ou terapeuta que acaba controlando todas essas variáveis, né? Esse estudo começou a questionar algumas coisas. Então, o que significa esse direito à habilitação para pessoas com deficiência ou com atraso no desenvolvimento? O que são essas liberdades pessoais que a gente tem que colocar ou não? Vamos discutir isso em pauta na hora da gente pensar na intervenção. Quais são as vantagens e desvantagens de permitir que pessoas com deficiência exerçam suas liberdades pessoais? Como que os prestadores de serviços podem proteger tanto o direito à habilitação quanto a liberdade do indivíduo escolher? É isso que a gente vai conversar e discutir um pouquinho agora. Então, primeiro de tudo, eu queria trazer o que o texto traz como habilitation, como habilitação. A habilitação envolve ensinar as habilidades necessárias para viver de forma independente possível. Então, toda vez que eu falar habilitação aqui, entendam que a gente vai estar falando sobre o ensino, né, sobre o acesso ao ensino, dessas habilidades que são importantes para o dia a dia, que são importantes para a autonomia dos pacientes. Quando eu falar de liberdades pessoais, a gente vai discutir um pouquinho sobre o quanto que esse indivíduo, né, quanto que o nosso paciente está sendo livre para escolher ou recusar alguma parte do nosso tratamento. Quando a gente fala de um contexto legal, as liberdades pessoais, liberdade de expressão, de religião e vários outros direitos são garantidos pela Constituição, né? E quando a gente fala em garantir as liberdades pessoais, a gente está dizendo que a gente tem que garantir que essas pessoas, que esses indivíduos, tenham várias opções disponíveis e possam estar livres de coerção na hora de escolher entre as opções. Ou seja, garantir a liberdade é garantir que o indivíduo consiga escolher livremente, sem estar envolvido num processo de coerção nesse meio todo. Mas tá bom, ele vai escolher. Mas o que é esse escolher, né? O que a análise do comportamento vê sobre escolha? Como que é esse escolher do indivíduo? Ele é livre? A gente de fato escolhe livremente as coisas? Bom, do ponto de vista da análise do comportamento, as opções na vida são muito valorizadas, ou seja, o indivíduo valoriza muito poder escolher. Mas a escolha é tudo menos livre, segundo o Skinner de 71, né? Quando a gente pensa em escolha, né, em como a gente aprendeu a escolher, uma escolha nada mais é fruto, né, das contingências históricas e de reforço e de punição existentes. Ou seja, eu escolhi, eu segui uma alternativa, por exemplo, e eu fui ou reforçada ou punida. Eu escolhi outra alternativa e eu fui ou reforçada ou punida, né? Minha escolha foi ou reforçada ou punida. O que isso quer dizer? Eu vou aprendendo a escolher segundo um histórico de reforçamento. Então, não quer dizer necessariamente que a minha escolha é livre. A minha escolha, ela segue, sim, um monte de história que eu já passei em relação a estar presente naquele evento ou não estar presente naquele evento, tá? Isso é uma visão do Skinner. Como as pessoas fazem escolhas foi investigado em pesquisas sobre esquemas simultâneos de reforço, ou seja, tem um estudo do Catania de 79 que ele avalia o quanto que a gente, em esquemas disponíveis de reforço, ou seja, no CRF, né, reforçamento contínuo, no FR3, no FR2, o quanto que o indivíduo permanece em cada um desses esquemas de reforçamento. E em 70 e 88 também foi descrito as equações de Matching Law. A gente já falou de Matching Law num clube do artigo, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, mas o Matching Law, assim, bem friamente, bem superficialmente, é o quanto que compensa você escolher uma coisa ou escolher outra. Do tipo, eu vou trabalhar eu vou trabalhar uma semana para ganhar R$ 1.000 ou eu vou trabalhar um mês para ganhar R$ 1.000? Pô, pensando ali, é muito melhor eu trabalhar uma semana para ganhar R$ 1.000. Então, eu escolho isso, certo? Então, é uma lei da igualação, em que a gente começa a comparar
as oportunidades que a gente tem e a gente escolhe ali com melhor razão de reforçamento, enfim, certo? A gente pode deixar também esses estudos para vocês darem uma lida depois. Mas o nosso foco aqui é entender como que a gente faz a escolha e como que isso, e o que fazer escolha acaba acarretando dentro da nossa intervenção, tá? E aqui eu trouxe uma definição de 79, né, sobre a escolha. A escolha é a oportunidade de fazer uma seleção não coagida, ou seja, livre de coerção, entre dois ou mais eventos, consequências ou respostas alternativas. Por não coagido, a gente quer dizer que não há consequências implícitas ou explícitas programadas para a seleção de uma alternativa em relação às outras, exceto pelas características próprias das alternativas saudáveis. Ou seja, não há uma descrição clara do quanto de reforçamento que você vai ter para pensar numa seleção, né? Para fazer essa escolha, certo? Mas mesmo que muitos análises do comportamento tragam, né, que não há uma escolha livre, como a gente falou do Skinner, há um consenso de que a percepção, né, de quando o indivíduo percebe que ele está escolhendo, isso é muito valioso, isso por si só já pode ser reforçador, né? Mesmo com decisões muito simples. Então, escolher quando que eu vou assistir uma série, escolher se eu vou assistir televisão agora ou não, escolher se eu vou comer donuts ou não, escolher se eu vou tirar uma soneca ou não. Então, pequenas escolhas são bastante valiosas, são bastante reforçadoras para os indivíduos, né? Então, só do indivíduo perceber que ele tem possibilidade de escolher, isso já é reforçador, independente aí se é uma escolha livre ou não, certo? E aí, pensando nisso, você acha que a gente consegue promover escolhas dentro da nossa intervenção hoje em dia? Bom, é isso que a gente vai entender. Onde que a gente está hoje, né? Muitas intervenções acabam comprometendo a liberdade pessoal em prol do tratamento, em prol dessa habilitação. E de que maneira que a gente acaba fazendo isso? Muitas vezes, dentro dos tratamentos, os pacientes não têm nenhuma escolha em o que será ensinado e como será ensinado. Muitas vezes os pacientes não, eles a gente acaba não colocando, o ensino levando em consideração as preferências, ou seja, muitas vezes os pacientes são submetidos a situações de ensino em que não é considerado o que ele prefere fazer, ou seja, a terapeuta acaba ensinando ele a brincar de puxa-puxa, de puxa-batatinha, aliás, sendo que ele tem uma preferência maior por carros, né? E aí, se o objetivo é brincar de troca de turno, a gente poderia pensar num objetivo que levasse em consideração os carros e não o puxa-puxa batatinha, certo? Um outro ponto é que nem sempre escolher é alvo de ensino. E aí a gente acaba não ensinando o indivíduo a escolher e aí por isso a gente acaba não garantindo liberdades pessoais porque ele não tem o direito de escolha, porque ele não aprendeu a escolher, né? E muitas vezes não são dadas nem oportunidades de escolha, é aquilo que é para fazer e pronto. O indivíduo não tem escolha nenhuma em relação à ordem das atividades, qual é a atividade, o que vai ter na cada atividade, quantas tentativas cada atividade. Tudo é, como a gente já falou, controlado ali pelo terapeuta e não é levado em consideração o que o indivíduo de fato escolhe ou o que ele quer. Mas será que sempre a gente deve permitir que esse indivíduo possa escolher? Será que essa escolha deve ser considerada dentro da nossa intervenção, levando em conta que a gente tem um monte de coisa para ensinar e os indivíduos às vezes não sabem escolher? Enfim, é isso que a gente vai discutir agora, né? É claro que as liberdades pessoais podem ser facilmente negadas por os nossos pacientes, né? Basicamente, a gente vê um monte de intervenção por aí que não leva em conta nada disso, né? A questão que a gente vai discutir aqui é se é interessante que a gente permita que o cliente escolha ou não, certo? É interessante que um cliente com déficits significativos nas habilidades de vida autônoma, de vida independente, seja autorizado a pular uma sessão de ensino, escolher um hobby em vez de uma meta acadêmica, ou se recusar a fazer uma saída importante do dia a dia, por exemplo, ensinar ele a fazer compras, ou se ele pode escolher se ele pode comer muitos donuts ou tirar uma soneca na hora que ele quer. É isso que a gente vai discutir agora. Existem, pensando nessas dúvidas, né, existem tanto os argumentos contra escolha, quanto argumentos a favor da liberdade de escolha, do direito à escolha. E a gente vai ver isso agora, né? Alguns dos argumentos contra o direito à escolha são:
os indivíduos com atraso no desenvolvimento sempre fazem mais escolhas, porque eles sempre acabam engajando em estereotipia, em interesses restritos, e acabam não engajando em habilidades que a gente precisa ensinar, acabam não engajando em situações de ensino que a gente precisa ensinar. Então, não é tão interessante assim que a gente faça isso, permita que eles escolham, porque a gente não vai conseguir ensinar nada. Esse é um dos argumentos. Outro argumento. Muitas vezes os indivíduos precisam aprender a fazer algo para então aprender a escolher esse algo. Então, sei lá, o fulaninho não escolhe brincar de carrinho porque ele nunca aprendeu a brincar de carrinho. Ou ele não escolhe tomar banho porque ele nunca aprendeu a tomar banho. Certo? Um outro argumento é: permitir a escolha pode dificultar a aquisição de muitas habilidades da vida importantes. Então, se a gente possibilita que o indivíduo escolha não fazer uma atividade, a gente acaba possibilitando que ele não faça, e aí, quando a gente possibilita que ele não faça, a gente acaba encontrando problemas em garantir o ensino daquela habilidade, certo? Então, esses são os argumentos em que a gente tem que, não sei se vale a pena tanto assim a gente dar o direito à escolha, porque tudo isso aqui diz que não seria tão bom, certo? Porém, a gente tem alguns argumentos a favor do direito à escolha também. Primeiro que escolha é um direito constitucional, né? Então, assim, todo indivíduo tem direito a escolher o que ele quer fazer ou onde ele quer estar, sabe? Então, é uma questão de liberdade que é garantido constitucionalmente, né? Todos têm uma habilidade de fazer uma escolha em algum nível. O indivíduo não sabe escolher, certo, mas ele olha mais para um estímulo do que outro. Se ele está demonstrando mais interesse, olhando mais, ele já está fazendo uma escolha. Ele pega um estímulo ao invés de outro, então ele já está fazendo uma escolha. Então, nem sempre a escolha é vocal, nem sempre a escolha é declarada, e por isso a gente tem que ficar muito atento para entender qual é o interesse do indivíduo, ou seja, o que ele está escolhendo através do interesse, da maneira que ele pode demonstrar. Então, todos têm a habilidade, sim, de fazer escolha em algum nível. A gente só tem que saber qual é a condição que ele consegue demonstrar isso. Outro ponto é que escolher é uma habilidade essencial para a vida em comunidade. É super importante que a gente ensine o indivíduo a escolher, porque basicamente escolha faz parte do dia a dia e é muito importante para a gente garantir as liberdades e para a gente garantir a autonomia do indivíduo na comunidade, né? Outro ponto importante é que algumas pesquisas mostraram que indivíduos frequentemente preferem situações nas quais eles têm escolha, e essa escolha raramente é prejudicial para o indivíduo e pode muitas vezes ser até mais benéfica, né? O que a gente quer dizer com isso? Que a escolha, a possibilidade de escolha já é reforçador para o indivíduo, então a motivação para ele se engajar pode ser muito maior se a gente colocar uma oportunidade de escolha ali envolvida, certo? Agora, a gente vai trazer um pouquinho, já vendo assim os pontos negativos, os pontos positivos, né? Então, os argumentos tanto contra quanto os argumentos a favor. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a necessidade, né? A importância da gente garantir tudo isso que a gente está falando e em pesquisas quais são os efeitos do direito à escolha em cada uma das habilidades que a gente vai mostrar aqui, certo? Então, a primeira onda de pesquisa que a gente vai trazer é efeitos da escolha nas preferências do indivíduo, né? Então, alguns estudos mostram que indivíduos escolhem mais as situações em que fazer escolhas é possível. Alguns estudos mostram que crianças escolhiam participar de tarefas nas quais elas tinham opções para escolher de qual reforço ia acessar, do que quando o experimentador entregava livremente lá os reforçadores. Ou seja, ela preferia engajar numa tarefa para escolher o que ela quer, do que ter acesso livremente a esses estímulos. Olha que interessante. Então, ela tinha mais motivação de fazer atividades porque ela poderia escolher o que ela ia ganhar depois dessas atividades. Também foi mostrado nesse estudo os efeitos da escolha na participação, na cooperação dos indivíduos nas atividades. Então, o que alguns estudos mostram é que os indivíduos tendem a participar mais quando opções de escolha são fornecidas. Nesse estudo aqui de 73, foram alguns adolescentes participaram do estudo e eles perceberam que esses adolescentes participavam de tomadas de decisão em grupo
com mais frequência, ou seja, eles tinham uma resposta ativa com maior frequência em atividades em grupo, quando eles determinavam para os próprios pares quais seriam as consequências, que cada um faria, que cada um ganharia ali depois do grupo, por exemplo. E engajavam menos quando seus pais e professores determinavam as consequências. Ou seja, a participação num grupo era mantida muito mais, era muito mais interessante para eles quando eles escolhiam as consequências ali da situação do que quando os pais ou os professores determinavam as consequências. Importante, as mesmas consequências, tá? Outro ponto, outro dado que foi trazido no estudo, né? Efeitos da escolha na performance das tarefas. Oportunidades de fazer escolhas aumentam as performances nas tarefas. Ou seja, alguns estudos mostraram que a oportunidade da criança escolher aumenta o quanto ela vai bem numa atividade ou não. Olha só que interessante, né? Então, alguns estudos aqui que a gente trouxe de 83 e de 76 mostraram que as crianças que receberam a escolha de tratamentos para memorizar ou reconhecer palavras ou perder peso tiveram um desempenho melhor do que crianças que receberam o mesmo tratamento, mas não tiveram escolha. Ou seja, quando a criança participou da escolha do tratamento, participou da escolha das consequências ou até dos estímulos do tratamento, ela conseguiu masterizar mais, ela conseguiu performar melhor do que indivíduos que não participaram em nada nas escolhas. Outro dado importante são sobre os efeitos da escolha em comportamento problema. E esse dado é muitíssimo importante, gente. Então, a gente viu nos estudos que comportamentos problema parecem ser exibidos com menos frequência quando o indivíduo tem oportunidade de escolha. Crianças com TEA apresentaram menos comportamentos problema, comportamentos do tipo autolesão, heteroagressivos, etc., quando tinham uma escolha de quais tarefas fazer, de quais materiais fazer, de quais estímulos reforçadores ela poderia acessar, do que quando uma terapeuta que estipulava essa escolha, certo? E ainda mais demonstraram menos evitação social do que quando estavam engajados em atividades que preferiram. Aqui o Kogel, né, que é um do, eles são autores também de PRT, né, sobre ensino pivotal, é muito importante que eles falam bastante de motivação, né, e aqui essa chavinha da escolha tem tudo a ver com a motivação do indivíduo, né, enquanto que a gente promove a escolha, a gente promove que o indivíduo esteja mais motivado, e aí quando a gente fala de motivação, a gente diminui bastante o índice de comportamento problema. Efeitos da escolha em respostas a aversivos. Esse aqui é bastante importante também, gente, em relação a esse efeito. Eu achei um dado muito interessante. Então, o estudo mostrou que sujeitos que conseguiram controlar um aspecto de uma situação aversiva, ou seja, escolha de quando vai terminar, da duração, da apresentação do choque, do ruído ou de testes escritos, relataram menos desconforto do que sujeitos que receberam o mesmo estímulo, mas não tiveram controle sobre ele. Ou seja, até a experiência de fazer uma atividade que seja altamente custosa para a criança, se ela puder ajudar na escolha de quantas vezes ou quantas atividades ela vai fazer, pode ser menos aversivo para ela participar daquela atividade. Certo? Ela pode ter menos comportamento problema, como a gente já falou, ela pode se manter mais motivada, ela pode performar melhor, né, em todos os efeitos que a gente foi falando aqui, e ter menos respondentes em relação a isso também, tem uma percepção, então, menor da aversividade, que pode ter uma demanda mais custosa. Então, juntando tudo isso, a gente vê o quanto que a escolha é, sim, importante e extremamente necessária para a gente garantir o melhor resultado do tratamento com os nossos pacientes, né? Então, como que a gente pode proteger o direito da habilitação? Então, proteger e garantir que a criança tenha o tratamento adequado, que ela tenha acesso ao tratamento adequado e que também ela consiga escolher. Bom, a habilitação e o direito à escolha não precisam ser pensados como objetivos conflitantes, né? Apesar da gente muitas vezes precisar de mais tempo e mais tentativas de ensino
para ajudar os clientes a aprender a fazer escolhas, essa liberdade de escolher, como a gente viu até agora, pode facilitar o aprendizado, aumentando a motivação do paciente. Ou seja, a habilidade de escolher tem que fazer parte do nosso plano de intervenção, porque só do indivíduo escolher, a gente viu o efeito em tantas outras coisas, em comportamento problema, em performance, em participação, né? Então, é muito importante que a gente tenha garantido a escolha dentro do nosso tratamento, e se o indivíduo não consegue escolher de um jeito que a gente consiga, né, de um jeito mais explícito, digamos assim, o ensino à escolha, o ensino a escolher deve sim fazer parte do nosso tratamento, certo? Os terapeutas devem se desafiar sempre a ensinar e oferecer oportunidades de escolha dentro do contexto de habilitação. Então, por mais que uma atividade possa ser custosa, como que a gente pode torná-la mais motivadora e como que a gente pode torná-la mais atrativa para ser escolhida dentro de um processo terapêutico, né? Então, um ponto aqui: os terapeutas devem sempre priorizar o ensino de habilidades de vida independente e outros comportamentos funcionais que são preferidos pelo cliente. Então, por exemplo, se eu tenho que ensinar ele a se vestir e lavar a mão e eu percebo que ele tem mais interesse em água, talvez eu escolha primeiro isso como prioridade na hora de ensinar o indivíduo do que os trocar, certo? Então, a gente tem que levar em consideração o que esse indivíduo considera como importante, o que ele mostra preferência para colocar dentro do nosso plano de intervenção também, tá? Os clientes devem ter parcela importante nas decisões sobre quais habilidades eles vão adquirir e como eles serão ensinados. Então, eu tenho que ensinar ele a nomear itens do dia a dia. Eu posso mostrar para ele tanto vídeos, GIFs com esses itens, quanto fotos desses itens, quanto os itens 3D, e avaliar qual ele tem mais preferência inicialmente. E essa preferência, ou seja, ele se direcionar ou ele tentar pegar, ou ele olhar mais, já é uma escolha de qual estímulo pode ser mais interessante para ele aprender. Óbvio que assim, gente, depois a gente vai passar por processo de generalização, sem dúvida alguma. E aí o nosso desafio é tornar essas situações mais motivadoras para eles conseguirem também escolher ou fazer parte dessa decisão em participar de atividades nesse âmbito, tá? Os indivíduos devem ser ensinados a escolher. Sim, isso deve estar sempre no nosso plano de intervenção, como a gente falou. A gente sempre tem que garantir o direito à escolha e o ensino a escolher para os indivíduos que estão em terapia. Não só porque isso vai facilitar o nosso processo de aprendizagem, porque aí a gente vai garantir mais motivação, mas também porque é uma habilidade extremamente importante em comunidade. O ponto 4 é: os clientes, em todos os níveis de funcionamento, devem ter a oportunidade de fazer escolhas em seus ambientes residenciais de trabalho, dentro e entre as atividades programadas. Outros clientes podem aprender a tomar decisões mais complicadas, por exemplo, como gastar um pagamento de um trabalho que fez, como lidar com o comportamento com outro cliente, mas eles todos devem ter algum nível de escolha em cada um dos tratamentos. Então, a depender do nível de funcionalidade, ou seja, a depender do que aquele indivíduo tem de repertório, as escolhas podem ser mais complexas ou menos complexas. Mas sempre temos que promover essa possibilidade de escolher e garantir que eles consigam escolher dentro da nossa intervenção. O que acontece que a gente tem que fazer é que os membros da equipe, né, então os terapeutas, devem garantir a motivação e fornecer essa possibilidade de escolha dentro da intervenção. Então, vai caber a gente, como terapeuta, sempre diversificar o nosso trabalho de maneira a garantir que a gente possa possibilitar possibilidade de escolha para esse indivíduo de um jeito que seja motivador para ele. Então, como que eu vou tornar aquele alvo de ensino passível de ser escolhido através de variáveis, né, que eu posso deixar ele mais atraente. Então, eu vou ensinar o indivíduo a pintar, eu vou colocar, então, para ele escolher entre pintar a Peppa e pintar o Pocoyo, né? Então, vou permitir uma escolha dentro do que é alvo ali. Eu vou permitir ele escolher entre pintar com giz de cera ou lápis de cor, e assim por diante. Assim, ele vai ter escolhas dentro do nosso tratamento, e a gente vai garantir que ele fique mais motivado dentro da intervenção como um todo.
E por fim, para a gente concluir um pouco aqui esse estudo, eu queria trazer a reflexão de que todas as pessoas têm o direito de comer quantas rosquinhas quiser, ou comer um lanche na hora que quiser, ou tirar uma soneca quando quiser. Mas juntos com os direitos tem as responsabilidades. Ensinar o cliente a exercer as liberdades, né, de escolha, as liberdades pessoais, com responsabilidade, deve ser parte integrante no nosso processo de habilitação. Ou seja, o indivíduo deve poder escolher o que dá para ele escolher. Né? Então, a gente precisa ensinar um alvo de ensino, a gente precisa salientar a importância e deixar esse ensino, e deixar essa situação de ensino motivadora para que seja alvo de escolha também, né? Então, é muito importante que, né, esse estudo como um todo, o que ele quer trazer para a gente? O quanto que a gente precisa garantir que o indivíduo possa escolher, né? Ele possa, então, assentir, ele possa, então, concordar com o que a gente está fazendo, com o que a gente está propondo de intervenção, porque a gente garantiu que aquela situação de ensino fosse motivadora, fosse interessante, fosse legal para ele, certo? Então vamos começar um pouco essa reflexão e as meninas vão trazer outros 2 estudos que vão puxar mais um pouquinho o bonde da importância do assentimento, da importância da escolha, da importância da aceitação e do comprometimento e da nossa compaixão em relação ao paciente frente aos alvos de ensino que a gente precisa ensinar para cada um deles, certo? E, para finalizar essa referência do estudo, a gente vai deixar o link aqui para vocês também. Eu vou falar desse artigo que foi publicado em 2019 no Behavior Analysis in Practice, que fala sobre compaixão com cuidadores. Foi um artigo escrito por 3 grandes autoras, Bridget, Linda e Melissa, e fala, e com o título, né, de Cuidado com compaixão no tratamento analítico comportamental, os resultados podem ser aprimorados atendendo aos relacionamentos com os cuidadores. Então, elas começam o artigo falando para a gente o tanto que a nossa área tem crescido. Então, somos bem mais de 30 mil analistas do comportamento certificadas pelo BACB e é nosso dever identificar variáveis que vão levar uma família a escolher a aba como uma opção de tratamento e também vão levar essas famílias a se manterem engajadas durante toda a intervenção. Então, elas falam para a gente que em outros setores de saúde, como medicina, como serviços de saúde mental, habilidades de relacionamento terapêuticos são levadas a sério, porque essas habilidades, como empatia e compaixão, elas estão correlacionadas com satisfação do paciente, adesão ao tratamento, melhores qualidades das informações coletadas e melhores resultados clínicos. E através da experiência dessas autoras, elas viram que os analistas do comportamento, nós, né, nem sempre a gente estabelece ou sustenta relações colaborativas com os cuidadores dos nossos clientes. E elas falam que, dentro das queixas éticas que são apresentadas no BACB, as queixas maiores são de pais, não são de colegas de trabalho, né, profissionais da análise do comportamento, e não são também relativas ao que o analista faz, mas são relativas a como o analista faz ou fez alguma coisa, né? Então, são diretamente ligadas a essas habilidades de relacionamento. Que, se a gente não manter essas habilidades, nós podemos prejudicar, sim, o tratamento, porque a gente pode ter uma falha do cliente de não apoiar e implementar a nossa intervenção, a gente pode ter pedidos para substituir o pessoal da equipe e até para retirada total do tratamento. Então, elas dão como exemplo como usar a compaixão na hora de propor, por exemplo, a implementação de um protocolo de extinção na hora de dormir. Seguindo esse protocolo, os pais teriam que ignorar o filho, né, o choro, o filho, durante a noite. E se a criança levanta, os pais, né, teriam que redirecionar o filho aí a noite inteira para a cama. Quando a gente pensa
nesse procedimento, é claro que a gente pode convencer os pais de acordo com a eficácia clínica desse procedimento. Por quê? Porque funciona. Só que simplesmente impondo somente essa intervenção, a gente não pensa no quê? Espera aí, os pais não vão dormir à noite. No outro dia, eles têm que levantar cedo para trabalhar. No outro dia, eles têm um filho ou filhos para cuidar. Então, não é somente impor que essa estratégia seja feita da maneira que eu acho que seja melhor, sem pensar nas barreiras que os pais podem ter na hora de implementar. Então, o meu papel, usando a compaixão na hora de oferecer esse tipo de tratamento, esse tipo de procedimento, é o quê? É conversar com a família de uma forma colaborativa, desenvolver um plano junto com a família, levando em conta as barreiras que eles vão encontrar ao implementar esse procedimento e assim, juntos, desenvolver um plano que vai maximizar a integração, a integridade do tratamento e os resultados dessa intervenção. Então, não é simplesmente exigindo que os pais sigam algo que eu sei que dá certo. Não, eu tenho que parar, eu tenho que escutar os pais, eu tenho que saber quais são as barreiras e assim juntos escrever um plano que vai levar em conta essas barreiras e que vai fazer com que os pais sigam da maneira que eles possam esse procedimento que eu esteja implementando. Então, a gente tem 3 definições de palavras importantes. A primeira é simpatia, que envolve sentir pena da dor de outra pessoa, pena e tristeza, mas não necessariamente a gente se coloca no lugar do outro. Aí vem a empatia, onde a gente se coloca no lugar do outro, né? Requer aí uma tomada de perspectiva, onde a gente vai ter uma compreensão dessa resposta emocional que a pessoa está sentindo. E aí nós temos a compaixão, que é esse reconhecimento empático do que a pessoa está passando, mas também com a motivação de fazer com que essa pessoa se sinta melhor. Então, se nós temos, por exemplo, uma mãe que está triste, que está frustrada, porque o filho não está tendo o progresso que ela esperava que ele tenha. Então, a gente vai fazer o quê? Escutar o que os pais estão sentindo, a gente vai se colocar no lugar desses pais. Realmente, eu entendo, né? No seu lugar, eu também me sentiria dessa forma, mas é o nosso dever fazer o quê? Reduzir essa tristeza e frustração dos pais. Então, a gente tem que ajudar os pais a diminuir o que essa emoção, esse sentimento negativo que eles estão sentindo. Então, nesse caso, tá, vamos, por exemplo, reorientar os pais nos objetivos da criança. Como que a gente pode fazer com que essa mãe não se sinta mais assim? O que que a gente pode fazer para ajudá-las? Então, esse é o nosso papel. Não é simplesmente só sentir a dor do outro, mas também achar soluções para que essa dor seja amenizada. Então, ao aplicar essas técnicas, nós como analistas, nós podemos, né, identificar como e quando essas pessoas estão sofrendo e o que que a gente pode fazer para aliviar essa dor. Então, nesse estudo, elas utilizaram uma pesquisa correlacional com autorrelatos e escalas de avaliação. Então, foi feita uma pesquisa com pais de crianças com autismo, relacionadas às impressões desses pais, às habilidades de relacionamentos dos analistas de comportamento. Então, elas criaram a pesquisa usando uma plataforma de pesquisa chamada SurveyMonkey e foi distribuída através de e-mails, Facebook e organizações que lutam pelo autismo. Foram 90, elas conseguiram 95 respostas. Não é um número muito grande, né, comparado aí ao número de familiares que a gente tem, que tem filhos com autismo, mas
pelo resultado, a gente pode ver que muita coisa na nossa área pode ser melhorada. Os itens da pesquisa eram sobre a percepção dos pais nas variáveis de relacionamento. Então, a gente tinha perguntas como: o analista do comportamento se compromete comigo quando não concordo com alguma coisa? O analista regularmente me pergunta se eu estou feliz com o andamento das coisas com meu filho? E, na resposta, era uma pontuação de 1 a 5. Então, 1 seria discordo fortemente e 5 concordo fortemente. E esses scores eram revertidos em itens com palavras negativas, porque aí elas sabiam que pontuações mais altas refletiam uma melhor compreensão dos pais. Se vocês quiserem o conteúdo completo da pesquisa, a primeira autora, a Bridget Taylor, ela pode compartilhar isso com vocês, é só mandar um e-mail direto para a autora. Então, os resultados foram agrupados em 3 áreas. Há uma área sobre escuta e colaboração, outra sobre empatia e compaixão, e a outra sobre comportamentos negativos dos analistas do comportamento que poderiam contribuir para problemas no relacionamento terapêutico. De acordo com os resultados, os analistas tiveram, sim, um desempenho relativamente bom em algumas das habilidades dessas 3 áreas, mas também tiveram áreas que nós, como analistas, podemos melhorar. Não só podemos, como devemos melhorar. E, de acordo com esses resultados, as autoras propõem que os programas de treinamento para analistas devem considerar, sim, essas habilidades de relacionamento dentro da área de ensino. Então, elas falam um pouquinho do nosso código de ética, que já fala sobre a importância da relação colaborativa com a família e com o cliente, que fala da comunicação clara com a família, que já fala também de aceitar a preferência do nosso cliente nos objetivos de ensino, sempre preocupando, sempre nos preocupando com a validade social. Aquilo ali realmente é importante para o nosso cliente. E elas falam também de algumas barreiras que nós temos em aprender essas habilidades de cuidado, como a compaixão. Então, uma dessas barreiras é o quê? É a falta de treinamento mesmo nos cursos de graduações, que não falam sobre isso. E até, muitas vezes, a nossa motivação de lidar com pais que, por exemplo, estão chateados, estão nervosos por N motivos. Então, elas citam um exemplo: se um pai liga chateado, nervoso para o analista, reclamando sobre uma mudança que o analista tenha feito, que o pai não concorda, muitas vezes o analista não tem motivação para ligar de volta para aquele pai que pode, no momento estava nervoso, estava frustrado. Então, muitas vezes falta a nossa parte também de ter motivação de lidar com pessoas quando elas estão sentindo, essas emoções. 2 das autoras, a Bridget Taylor e a Linda LeBlanc, elas desenvolveram de forma independente currículos de treinamento para ensinar para a equipe justamente essas habilidades que estão faltando nos analistas: empatia, comunicação, habilidades de escuta, colaboração com compaixão com cuidadores. Então, os componentes principais desse treinamento incluem ouvir ativamente, colaborar com os cuidadores, entender a cultura da família, ser gentil, fazer perguntas abertas, evitar jargões técnicos e cuidar de toda a família. Então, por favor, pessoal, está tudo no artigo. Então, pegue o artigo e faça isso um treinamento para a sua prática. Então, para fechar aí a nossa apresentação, elas terminam o artigo com essa frase de Woolf, de 1978, que fala: se aspiramos à importância social, então devemos desenvolver sistemas que permitam aos nossos clientes fornecer feedback sobre como as aplicações do que fazemos se relacionam com seus valores aos seus reforçadores. Então, como outras disciplinas já descobriram não só a importância dessa relação, mas também do feedback do que a gente faz, do feedback do cliente ali com o que a gente está fazendo, a gente também tem que deixar as portas abertas ali para a gente receber
um feedback se a gente está se engajando nessas habilidades de empatia e de compaixão, principalmente com os cuidadores dos nossos alunos. Outra coisa que elas falam na conclusão, que eu acabei de falar, que eu falei anteriormente, sobre como a gente pode usar até o currículo que está nesse artigo para desenvolver treinamentos nas nossas clínicas, né? Onde a gente trabalha, porque é importante, a gente já tem aqui tudo que a gente precisa, né? Se você, não tem ideia aqui, como que eu vou ensinar? Já está no artigo, então não está difícil, não. Então, a gente já tem aí a base que a gente precisa para desenvolver um treinamento em equipe e nunca esquecer o tanto que é importante da gente praticar, da gente usar essas habilidades todos os dias quando nós estamos com os nossos clientes. Então, é o que eu falei lá no início, pessoal. Uma vez semana passada, eu acho, alguém me perguntou: você tem problema com os pais? Aí eu falei: peraí, como assim problema? Por quê? Porque eu tento aplicar isso aqui na minha prática. Eu quero que essa intervenção seja dessa forma, porque é assim que funciona. Mas espera aí, eu estou parando primeiro para escutar o que a família acha disso? Quais seriam as variáveis que iriam impedir que a família seguisse o que eu estou querendo? Qual que é a rotina da família? Isso aí que eu estou propondo realmente está dentro da rotina da família? Então, são essas preocupações que nós temos que ter, sim, se colocando no lugar do outro e, o mais importante, né, além de se colocar no lugar, ter a motivação para encontrar soluções para resolver esses problemas que as famílias podem ter. Então, no final das contas, se a gente usar isso, a gente só vai impactar de forma positiva aí o tratamento que a gente oferece para o cliente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olá, pessoal. Bom, bem-vindos aí a mais uma versão, né? Mais uma edição do nosso clube de artigos, agora na versão de 2022. Eu quis trazer para vocês aqui hoje um artigo sobre trauma informed, né? Que é um cuidado informado do trauma. E a ideia com esse artigo é apresentar um pouquinho o que seria esse trauma informed, para que a gente consiga entender e algumas possíveis aplicações do trauma informed na prática, tá? Então, vamos lá. Esse artigo aqui que eu trouxe chama Sobre aplicações de cuidado informado pelo trauma na análise do comportamento. É um artigo recente que saiu no JABA do ano passado, né, do núcleo de pesquisa, são vários pesquisadores, que são do Western New England University, entre outras universidades lá, que trabalham dentro, né, dessas pesquisas com o Greg Henry, né? Então, que a gente já apresentou em outros clubes de artigo. Então, vamos lá, entender um pouquinho o que é esse trauma informed e o que eles falam no artigo, tá bom? Vamos ver se passa. Pronto. Então, a introdução aqui que eu trouxe para vocês é, primeiramente, entender o que é trauma informed, né? Então, o que é o cuidado informado pelo trauma, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o trauma, né? Que está dentro do cerne dessa questão. E a gente não tem hoje uma definição universal sobre o que é um trauma, mas a maior parte das fontes, né, dos recursos aí, falam que o trauma envolve uma exposição a um evento ou série de eventos, né? Então, uma série de experiências adversas que vão afetar no funcionamento e no bem-estar de um indivíduo, né? Então, não basta só ele ter passado por uma vivência difícil, essa vivência realmente tem que ter trazido algum tipo de impacto no funcionamento dele, para a gente dizer que houve um trauma. Também tem essa definição aqui, né, da Substance Abuse and Mental Health Services Administration dos Estados Unidos, de 2014, que trouxe que o trauma individual resulta de um evento ou série de eventos ou conjuntos de circunstâncias
experienciadas por um indivíduo como fisicamente ou emocionalmente danosas, com ameaça à vida e que também tem efeitos duradouros para o funcionamento mental, físico, social, emocional ou espiritual, tá? Ou seja, uma situação do passado que a pessoa viveu, que foi adversa, foi aversiva e que trouxe impactos para a vida dele posteriormente a esse evento, tá? Então, aqui na revisão de literatura, o que eles trouxeram no artigo, né? Então, nessa primeira fonte aqui, trouxeram que, apesar de todas as pessoas serem suscetíveis a vivenciar situações traumáticas, algumas populações são mais suscetíveis ainda a eventos traumáticos, como, por exemplo, abuso sexual e físico, tá? Quais seriam essas populações? A população de pessoas com atraso de desenvolvimento, justamente porque, deixa eu baixar um pouquinho o vidro, porque aqui tá vindo muita luz. Justamente porque essas pessoas, elas não têm muitos dispositivos de comunicação, né? Podem não ter dispositivos de comunicação, né, robustos, ou formas de conseguir relatar aquilo que elas vivenciaram, ou mesmo são pessoas que acabam não tendo muita forma de se defender, ou não se defendem, e aí, enfim, possivelmente, né? Possivelmente esse é um dos motivos pelo qual essa população acaba sendo mais vulnerável, ou pessoas de abrigos ou residenciais terapêuticos, né? Então, nós que trabalhamos com essa população de pessoas com atraso de desenvolvimento, provavelmente já entramos em contato com alguma criança, adolescente, adulto, que passou por uma situação traumática, tá? Essa outra referência aqui de 2001, o Harrison Follow, tentou conceituar o que é o trauma informed, né? Que é o trauma informado. Significa o quê, né? Esse trauma informed? Conhecer a história de abuso passado ou atual na vida do paciente que a gente está atendendo, com que a gente está trabalhando, e usar isso para desenhar sistemas de serviço que levam em consideração as vulnerabilidades desses sobreviventes de trauma, permitindo que os serviços sejam oferecidos de forma a facilitar a participação deles. Tá, então o que a gente está querendo dizer aqui? Bom, trabalhamos com pessoas que têm atraso de desenvolvimento. A literatura nos diz que essas são pessoas mais propensas a sofrer algum tipo de violência ou passar por uma situação traumática. E o trauma informed, né, que é o trauma informado, significa que a gente vai se comportar de forma diferente com essas pessoas, sabendo que elas são mais suscetíveis a ter, ou sabendo que a gente, de uma situação que a criança já passou por uma situação de traumática, por exemplo, de violência, né, então, eu comecei a atender uma criança, por exemplo, ela é uma criança que sofreu uma violência física, eu sei já que ela sofreu uma violência física, né, isso vai fazer com que eu me comporte de maneira diferente com ela, né? Então, eu vou tentar desenhar um programa, né, de ensino para ela, um plano de ensino diferente, que considere o trauma que ela viveu, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai entender como que a gente poderia desenhar esse serviço, né? Desenhar esse plano de intervenção de forma diferente. Mas a ideia é essa. Bom, a gente está atuando numa população vulnerável, a gente precisa se comportar de maneira diferente nesses casos e atender de forma diferente, tá? Os últimos autores aqui, Freeman, de 98, Prater e Golden, levantaram que essas discussões sobre trauma foram menos prevalentes na literatura de análise do comportamento. Ou seja, a análise do comportamento não pesquisa tanto sobre trauma. E alguns aspectos particulares sobre o trauma também não são levantados, né? Não significa que não é relevante para a análise do comportamento, só que a análise do comportamento não produziu tanta literatura sobre esse assunto, tá? Então, o que os autores querem trazer aqui? Bom, a gente sabe que a literatura trabalhou muito pouco o conceito de trauma na análise do comportamento, mas ele é um conceito importante, né? Então, o artigo quer levantar algumas razões pelo qual esse conceito foi pouco trabalhado na análise do comportamento, né? Algumas possíveis razões, apresentar uma possível abordagem de trauma informed
para análise do comportamento. Então, como que nós trabalhamos com análise do comportamento, podemos entender esse trauma informed, né, o trauma informado, né, então somos informados desse trauma, então como que a gente pode trabalhar com isso, explorar algumas estratégias que funcionaram nesse campo, sugerir oportunidades para trabalhar com trauma como uma abordagem viável para pesquisa também em análise do comportamento, e argumentar aí que a gente omitiu o cuidado no trauma, né, o trauma informed care, né, que é o cuidado sobre o trauma informado, ela pode ser fundamental não só pela percepção social da aba, né, mas também sobre eficiência dos nossos procedimentos de avaliação e tratamento, né, a validade social das nossas intervenções também. Então, a gente tem muito a ganhar em enriquecer os nossos atendimentos a partir disso, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho todo esse percurso aí, do porquê que a gente não trabalha tanto com isso, do porquê que não se pesquisa tanto isso, e depois, como que sabendo que isso existe, que existem crianças ou adultos ou adolescentes que a gente trabalha que passaram por situações traumáticas, como que a gente pode levar isso em consideração e proporcionar um tipo de cuidado diferente, tá? Então, vamos lá. Aqui, a primeira parte, eles contam um pouquinho do porquê que não se fala tanto de trauma em análise do comportamento, né? Primeiro, tem a ver com uma questão conceitual, né? Então, o conceito de trauma não foi bem desenhado ainda na análise do comportamento, e a gente consegue categorizar os eventos traumáticos em termos de operantes, né? Respostas operantes, respostas respondentes, o comportamento de forma geral operante respondente, por exemplo, esquiva, supressão de resposta, agressão, batimento cardíaco acelerado, aumentado, né? Mas a resposta precisa, né? Ou seja, o que é o trauma, na definição operacional disso, a gente não conseguiu fazer ainda, né? Ou seja, a presença ou ausência do trauma acaba sendo definida pelo comportamento da pessoa, ou a forma como o comportamento verbal dela, ou de outra forma, né? Então, a gente diz, essa pessoa passou por um trauma, porque ou ela relatou isso pra gente, eu fui, sei lá, fui assaltada na rua e agora eu tenho medo de sair na rua, ou eu saio e fico o tempo todo olhando ao lado, né, olhando pro lado para ver se está vindo alguém, ou então pelo próprio comportamento que ela tem, e a gente observa como ela se comporta diante desse contexto, né? Os autores citam aqui, então, que uma análise funcional do trauma seria útil para os analistas do comportamento e também para as outras profissões e outros psicólogos, né? Mas ainda não foi feita essa análise funcional. Também a gente precisa conceituar a causa, né? Então, a análise do comportamento tende a trabalhar com eventos que ocorreram a curto prazo, né? Então, são contingências imediatas que a gente faz, né? Então, o antecedente está presente no ambiente, a resposta é aquela resposta que a pessoa emitiu e a consequência vem imediata, e nisso a gente consegue fazer uma análise funcional bem redondinha com aquilo que acabou de acontecer. Porém, no caso de trauma, os efeitos eles são longos, né? Então, às vezes a pessoa foi assaltada há 10 anos atrás e ainda assim esse evento faz com que ela se comporte de forma diferente atualmente, né? Então, mesmo passado todo esse tempo, ela ainda se comporta de forma diferente. E também em termos de evidência, a literatura ainda não conseguiu demonstrar evidências de resultados de intervenções comportamentais em situações traumáticas, ou demonstrou muito pouco. Então, a gente não tem uma literatura muito robusta ainda nesse assunto, por isso que é difícil de se falar, né, de análise de intervenções ou sobre o tema de trauma mesmo em análise do comportamento, tá? Aqui os autores eles sugerem uma possível estrutura para a gente trabalhar com trauma na análise do comportamento, né? Então, como a gente poderia trabalhar? Bom, o que eles levantam é que áreas que trabalham com trauma
eles trazem algumas contribuições para o estudo do tema, né? Então, eles reconhecem que existem pontos que são fundamentais quando a gente trabalha com trauma. Um deles é reconhecer o trauma, esse é o principal impacto. Então, reconhecer que houve uma situação traumática ali e reconhecer e entender como aquilo impactou a vida da pessoa, assegurar confiança e segurança, promover escolha e governança compartilhada e enfatizar a construção de habilidades, tá? Que é o que enfatizar a construção de habilidades. Os autores citam até que é uma coisa que é familiar para a gente em aba, né? A gente trabalha muito com construção de habilidades. Então, desses pontos todos é a coisa que a gente mais tem familiaridade. Eu não vou detalhar muito esses pontos agora, porque depois eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles, tá? Mas esses são os elementos centrais que a literatura que trabalha com trauma vem abordando agora, tá? Também a gente precisa definir os compromissos principais do Trauma Informed Care, né, do cuidado orientado, informado pelo trauma, ao passo que os compreendemos, oferecer conceituações analítico-comportamentais desses compromissos, onde essas conceituações são necessárias, né, como eu falei, essas conceituações elas não são feitas ainda, a gente não tem uma análise funcional sobre trauma, então é muito difícil da gente conseguir avançar em alguns pontos, em virtude dessas conceituações, e também descrever as aplicações de cada um dos objetivos fundamentais do Trauma Informed Care, que são aqueles que eu citei agora, né? Reconhecer e tratar o trauma, enquanto a gente trabalha também uma participação efetiva, né, dos clientes, nas pessoas que passaram por situações traumáticas, nas avaliações e intervenções comuns à aba. Aqui, eu quis trazer um pouquinho uma parte do artigo em que eles fazem uma diferenciação, né, o Decandia e aquele centro de saúde mental fazem sobre trauma, né, de serviços específicos para o trauma e Trauma Informed Care, que é esse TIC, né, o cuidado informado do trauma. Então, qual que é a diferença entre Trauma Specific Services, né, então, serviços específicos para o trauma, e o cuidado informado do trauma? Bom, os serviços específicos do trauma, eles são intervenções clínicas individualizadas, desenhadas para tratar os sintomas diretamente relacionados ao trauma. Então, por exemplo, uma pessoa... Estou dando bastante esse exemplo do assalto, porque foi assaltada recentemente, né? Então, vocês já viram que isso também me impactou. Então, é isso. A pessoa passou por uma situação traumática, como, por exemplo, um assalto, e isso faz com que ela tenha taquicardia ao sair à rua, ela evite sair à rua, por exemplo. Isso acaba trazendo dificuldades para o funcionamento geral dela. Nos Trauma Specific Services, a gente vai trabalhar especificamente essas dificuldades, né, que essas pessoas demonstram. Então, aí vai trabalhar a esquiva dela, a gente vai trabalhar a exposição dela a essas situações. Então, as consequências diretas do trauma, tá? No Trauma Informed Care, a gente vai fazer uma abordagem universal, né? Então, os terapeutas e as organizações que estão trabalhando com esse cliente, né? Então, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço em aba, chega uma criança, eu sei que ela sofreu violência, eu vou me comportar de forma diferente para dar suporte para ela e evitar retraumatizar essa criança, né? Então, se eu sei que ela sofreu violência física, provavelmente o toque é pareado com alguma coisa aversiva para ela, né? O contato físico pode ser pareado com algo aversivo para ela, então eu vou desenhar minha intervenção contemplando isso, né? Por exemplo, eu não vou colocar ajuda física no programa dela de construção de habilidades, como eu colocaria para uma outra criança que não passou por essa situação, tá? Então, essa é a diferença entre serviços específicos para o trauma, que vão endereçar questões especificamente relacionadas com trauma, e o Trauma Informed Care, né, o cuidado orientado, informado pelo trauma, que a gente vai fazer bom, ok, ela passou por uma situação de trauma no passado, a gente vai desenhar uma intervenção diferente para ela pensando nisso.
Bom, agora eu vou falar especificamente sobre aqueles pontos centrais, né, sobre o cuidado em formato do trauma, que é, o primeiro deles, reconhecer o trauma, né? Então, o que significa reconhecer o trauma? Bom, o primeiro passo é entender que o ambiente atual pode exercer controle sobre respostas relacionadas ao trauma, né? Que compartilhem propriedades de estímulo entre o ambiente presente e o ambiente traumático. O que isso quer dizer? Bom, o exemplo que eu acabei de dar. É uma criança que sofreu uma agressão física, né? Então, ela apanhava durante muito tempo, ela apanhou uma vez, isso já foi traumático, enfim. E tem alguns elementos no nosso ambiente que lembram, né? Tem algumas propriedades nesse ambiente da clínica que lembra aquele passado, aquela história em que ela apanhava. Por exemplo, ela fazia lição e aí ela não queria mais fazer a lição, jogava a lição no chão e aí ela apanhava, por exemplo, né? E aí ela chega na clínica e tem lição, né? Então, tem alguns elementos do ambiente que a gente está trabalhando que remetem o ambiente passado, e isso faz com que ela tenha outras respostas que uma pessoa que não passou por esse trauma não teria, né? Então, começa, por exemplo, a ficar muito agitada diante daquela tarefa, o coração está batendo, ela quer esquivar mais do que as outras, enfim. A gente também sabe que indivíduos com histórico, né, de abuso físico podem responder de forma diferente do que indivíduos sem histórico de abuso, até para formas mais leves de gerenciamento físico, né? Então, por exemplo, uma criança eu sempre falo criança, tá? Mas um adolescente ou um adulto que passou por abuso físico quando você toca nele, por exemplo, isso pode fazer com que ele responda de forma diferente, né? Tendo disruptivos severos, por exemplo, quando ajudado, do que uma outra criança que não, ou outro adolescente ou outro adulto que não tenha vivido isso, tá? Ter ciência desse trauma ou supor trauma, né? Em alguns casos que não dá para saber, por exemplo, uma pessoa que não é verbal, a gente não sabe, né? Se ela passou por uma situação traumática ou não, alguém que os pais não ficaram sabendo, por exemplo, mas supor esse trauma ou saber esse trauma pode levar a gente a tomar decisões clínicas distintas e ajudar a conduzir esse caso com respeito e vigilância, observando essas esquivas que eles têm e o comportamento emocional negativo, né? Então, raiva, tristeza, o medo, né? Então, todas essas coisas a gente consegue observar. O segundo passo seria assegurar segurança e confiança, tá? Então, a gente vai priorizar estabelecer um ambiente seguro fisicamente e emocionalmente, onde as necessidades do cliente são atingidas e as respostas fornecidas são consistentes e respeitosas, tá? O que seria um ambiente seguro? Seguro, na análise do comportamento, seria um ambiente livre de danos iminentes ao se comportar, ou seja, a partir do momento em que ela emite uma resposta, a consequência não vai ser uma estimulação aversiva, ou vai ter uma estimulação aversiva mínima, né? E a gente consegue ir balizando um pouco isso a partir também do envolvimento do cliente, né? Então, se o nosso cliente está ativamente engajado na sessão, ou se ele está querendo evitar ou escapar desse contexto, né? Então, esse seguro é um ambiente em que ele não tenta esquivar desse ambiente ou tenta minimamente, né? Então, a segurança poderia ser definida como se comportar em um ambiente repleto de sinais de segurança, né? Em que essa pessoa ela não se sente, né? Ela não se comporta de maneira a esquivar desse ambiente. E a confiança entre o terapeuta e o cliente poderia ser conceituado como uma interação na qual o cliente, independentemente, né, de forma sozinha, se aproxima do terapeuta e rapidamente se engaja nos reforçadores, independente dos contextos, devido a uma história prévia de reforçamento com o terapeuta, né? Então, é um cliente que já confia, né, no terapeuta, porque ele se sente, ele já entra, né, e já começa a engajar na sessão de forma independente,
tá? Eu quis trazer essa passagem aqui do Código de Ética do Reino Unido, que foi apresentado no artigo, que diz que o nosso trabalho não deve envolver ou tolerar práticas nocivas, degradantes, dolorosas ou desumanizantes. E também, o nosso trabalho precisa assegurar a segurança física e emocional dos clientes, dos terapeutas e dos funcionários, tá? Medidas de segurança física na nossa área, elas foram bem descritas, né? A gente tem até cursos falando como manter uma situação, uma sessão segura fisicamente, mas a gente não fala muito sobre segurança emocional, né? Alguns procedimentos que a gente poderia falar sobre segurança emocional, para tentar garantir, seria o rapport e o pairing, né? Que são procedimentos que visam tentar tornar o terapeuta, né, ou a situação terapêutica mais reforçadores, tá? Mas ainda precisa ser muito mais falado e muito mais pesquisado sobre o assunto. E o manejo físico, né, não é que a gente está falando assim, nossa, agora a gente não, né, não vai fazer mais manejo físico, não vai mais cuidar da criança e tal, né? Pode ser que ele seja necessário numa situação em que, né, obviamente, a criança se coloque em risco ou coloque em risco alguém no entorno, mas não é um procedimento que deve ser utilizado rotineiramente, né, e as medidas preventivas, elas devem ser utilizadas, né, então, quais medidas preventivas? Por exemplo, impedir a aceleração do comportamento problema, reforçando comportamentos outros inadequados de menor valor lesivo, né? Então, por exemplo, eu sei que a criança, antes de dar um soco na cara do terapeuta, ela começa a balançar a perna, ou ela começa a jogar papel no chão, né? Então, eu vou reforçar isso, ao invés de reforçar o soco na cara, né? O próximo ponto é promover escolha e governança compartilhada, né? Então, qual é o objetivo desse ponto? Minimizar o risco de retraumatização ou de replicação do trauma anterior na dinâmica em que ele passou, né? Que ele se sentiu impotente, né? Então, na situação traumática que ele se sentiu impotente, ou seja, ele não tinha escolhas, a nossa ideia é fornecer escolhas para que ele não seja retraumatizado, tá? Então, é uma forma de ensinar ele a retomar o controle e o poder de decisão sobre a sua própria vida. O Catania, em 2007, ele conceitou a escolha como a emissão de uma entre duas ou mais respostas alternativas, e geralmente quando outras respostas são incompatíveis, né? Então, por exemplo, eu vou querer a caneta azul ou a caneta verde? Eu vou querer a caneta azul. Então, eu vou usar essa caneta azul, então eu não posso usar a caneta verde, né? Porque você só pode escrever, você escreve com uma mão só, né? Então, você fez a sua escolha, você escolheu um em detrimento da outra, né? E a preferência é quando essa seleção de uma alternativa ocorre com mais frequência que outras, né? Então, eu sempre escolho a mesma cor de caneta, por exemplo, né? Então, quando são fornecidas escolhas sucessivas, falo qual você quer, qual você quer, se você quer, e sempre escolhe a mesma, isso seria uma preferência. Então, promover a escolha é, portanto, o ato de dar oportunidades para clientes fazerem suas escolhas e, assim, expressarem as suas preferências, né? A governança, por outro lado, todos os participantes do processo terapêutico terem uma voz e operar em colaboração uns com os outros, tanto os terapeutas terem uma voz, quanto os clientes que estão sendo atendidos, né? A escolha em aba, ela já vem sendo trabalhada de várias formas e vem sendo pesquisada também, né? Aqui são alguns exemplos. Então, por exemplo, a avaliação de preferência seria uma forma da gente visualizar a escolha. Também esses autores aqui, Dunlap, Peck Patterson, etc., começaram a avaliar os efeitos terapêuticos de oferecer escolhas para comportamentos inadequados, né, para diminuição, qual o impacto que isso tem nos comportamentos inadequados. E o Henley, Frank Crawford e outros, eles também estudaram a eficácia da escolha do cliente entre intervenções comportamentais. Então, eles escolhem que tipo de intervenção eles querem ter, né? Fornecer escolha, é sempre bom lembrar, pode não ser produtivo para a sessão, né? Como o artigo que a Carol vai falar, ou já falou, não sei, em que
a criança pode escolher tirar uma soneca ao invés de fazer sessão, né? Mas é necessário a gente fornecer escolhas, né? Então, você chega um dia para atender, a criança dormiu mal, por exemplo, né? Ela não tá se sentindo bem, tá doente, etc. Ela tem todo o direito, né, de dormir ao invés de fazer sessão, e, inclusive, seria importantíssimo que ela não fizesse sessão aquele dia e pudesse descansar, né? E também a gente pode fornecer opções possíveis, né? Então, bom, tudo bem, ela não pode escolher não fazer a sessão todos os dias, mas eu posso enriquecer a sessão com várias coisas que ela goste, e aí eu posso dizer que ela pode escolher se a gente vai fazer a sessão no quarto ou na sala, né? Porque para a gente é indiferente. Então, a gente está dando essa opção de escolha dentro daquilo que é possível. O próximo ponto é a aquisição de habilidades, né? Então, a gente já trabalha muito isso com a aba, que é adquirir um comportamento adaptativo, é uma forma de empoderamento, né? A recuperação do trauma ocorre nos relacionamentos que apoiam esse aprendizado e o desenvolvimento de habilidades. E as dificuldades em operar no ambiente, né? As dificuldades em se comportar no ambiente já são vistas na análise do comportamento como excessos ou déficits comportamentais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem comunicação, ela não consegue comunicar que quer beber água, por exemplo, e ela começa a ter comportamentos disruptivos em virtude disso, com função de tangível, isso já seria visto como um déficit comportamental, né? Então, vamos oferecer para essa criança a oportunidade de mando, para que o mando seja uma resposta fortalecida com uma comunicação e não os inadequados, né? E uma abordagem TIC, né, que seria Trauma Informed Care, né, o cuidado informado em trauma, informado pelo trauma, reconheceria a importância na construção de habilidades e priorizaria a abordagem de tratamento que desenvolvam habilidades, como, por exemplo, o DRA, né, que é um reforçamento diferencial de respostas alternativas, sobre outros procedimentos que não constroem habilidades, mas diminuem inadequados, como, por exemplo, um DRO, um NCR ou a punição, tá? Então, a gente preferiria fazer um DRA do que esses outros procedimentos. Na prática, né? Então, como que a gente pode utilizar isso aqui na prática? Bom, o primeiro passo é que o consentimento do cliente seria priorizado, né? Então, se eu vou atender e a cliente não se sente confortável comigo, ele ainda não quer ficar sem a mãe, por exemplo, na sala de atendimento, ou ele não quer ficar no atendimento, a gente precisa priorizar isso e entender o que está acontecendo, ao invés de forçar ele a ficar nesse ambiente, tá? Analistas do comportamento evitariam ativamente elementos da programação que podem causar respostas de trauma, né? Então, são aqueles casos de, bom, sempre que tem barulho muito alto, ele tem disruptivo, então não vou colocar isso primeiramente no meu atendimento e segurar ele para ele tolerar, certo? A gente vai evitar esses elementos até que a gente tenha consolidado um vínculo, até que a gente tenha conseguido estabelecer uma programação de forma a escalonar, né, e a hierarquizar os elementos menos aversivos possíveis e ir apresentando gradualmente, tá? E os analistas de comportamento monitorariam de perto quaisquer respostas emocionais negativas a características do ambiente terapêutico. Sejam expectativas comportamentais ou estratégias de tratamento, né? Então, se eu coloquei um procedimento de ensino, por exemplo, e eu observo que ele está tendo um comportamento disruptivo e respostas emocionais negativas, eu preciso monitorar isso muito de perto e ver qual é a variável de controle para poder alterá-la de maneira a não proporcionar essa revivência de trauma, tá? Além disso, vou citar muito por cima, porque não é objetivo também do Clube de Artigos, eles propõem um modelo enriquecido de escolhas, que é o Enhanced Choice Model, que foi proposto aí no passado, pelo mesmo autor desse artigo, que seria um modelo adaptado do tratamento baseado em habilidades, que foi introduzido por Henley em 2014, em que o mando e o reforçamento diferencial foram utilizados para desenvolver comunicação, tolerância
e a cooperação na presença da situação, né, da IO, né, que é a operação estabelecedora dos inadequados. Eu não vou falar muito sobre Enhanced Choice Model, tá? Primeiro porque demoraria muito tempo para conseguir explicar exatamente isso, mas procurem sobre esse assunto, né? O Felipe Magalhães também trabalha muito com isso. Então, se vocês quiserem saber mais, escrevam para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Então, no fim, aqui, a conclusão e futuras direções bom, tem poucas pesquisas, né, como a gente falou, sobre os benefícios dessa estrutura informada do trauma, né, o TIC aí, o Trauma Informed Care, e é difícil negar, né, que os traumas, negar os dados sobre a prevalência de trauma em todas as populações propensas a receber serviços em aba, né? Então, bom, por um lado a gente tem uma estrutura que está se levantando agora, que ainda não tem muita evidência, que a gente precisa produzir evidência sobre, e a gente sabe que a nossa população é uma população mais propensa a sofrer situações traumáticas, né? Então, a gente precisa correr atrás, né, dessas publicações para realmente produzir evidência sobre. Tomar uma atitude proativa, né, nessa abordagem, para reduzir o potencial de retraumatização e aumentar a participação do cliente, né, do nosso consumidor, parece prudente, né? E, independente disso, ainda não está com evidências tão robustas, isso está alinhada com a ética e com os valores que sustentam a aba, né? E avaliar essas medidas de assentimento do cliente ou recusa às sessões poderiam ser procedimentos utilizados, além de avaliar a frequência, por exemplo, de oportunidade de escolha durante as sessões e um envolvimento no comportamento emocional, indicando a angústia, por exemplo, o choro, né? Então, são atitudes que a gente já pode fazer, são medidas que a gente já pode tomar para ver se as nossas sessões estão sendo bacanas. Então, a gente pode aumentar a dignidade e a humanidade como tratamos os nossos clientes aí, de 3 formas, né? Potencialmente evitando traumatizar ou retraumatizar esses clientes, aumentando a aceitabilidade social dos serviços em aba e expandindo esse escopo do serviço para áreas em que pode haver uma incompatibilidade entre a natureza dos procedimentos de aba e os problemas únicos vivenciados por certos indivíduos, ou seja, aqueles com trauma. Então, a gente precisa expandir um pouco a atuação da aba, aumentando a validade, né, a aceitação social dessa ciência, certo? Então, é isso. Aqui são as referências que eu utilizei aqui nessa apresentação. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês têm nosso contato, tem o Instagram também, tanto nosso quanto da Dani. Espero que vocês tenham gostado e até mais.